A cinemática angular que a gente vai trabalhar toma como base uma unidade de ângulo chamada radiano. Então vamos ver como essa unidade, porque ela foi adotada pelo Sistema Internacional de Medida, pela comunidade científica. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de matemática e de forma mais simples, tá bom? Depois você resolve as questões aí, identifica a proposição que deve ser marcada, ou as proposições. Vamos lá, aqui tem uma circunferência, ali tem outra circunferência, a diferença é que uma é grandona, outra é pequena, o formato é o mesmo, então ali é um jacaré pequeno, ali é um jacaré grande. É uma boa, né? E a gente pode perceber isso pela diferença do tamanho do raio. Se aqui é 10 metros e aqui 20, óbvio que aqui o tamanho é maior e, consequentemente, a circunferência toda é maior. Ok. Se eu tiver aqui e começar a andar para cá, eu vou andar 1, 2, 3, 4. Vai chegar um momento que eu vou andar o tamanho do raio. Ou seja, eu vou andar 10 metros. Mais ou menos aqui. 10 metros. Tá claro? Então, o que é que eu andei? Eu andei um arco, que é um comprimento igual ao comprimento de um raio. Tá bom? Aquele arco não define o raio. O raio é a distância do arco até o centro. Mas, apesar de não definir o raio, ele tem o mesmo tamanho do raio. Tá bom? O raio dessa circunferência. Se eu pegar aqui, nessa outra circunferência, eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso sair daqui, andar. Se eu andar 10 metros, que é o tamanho deste raio, não é o tamanho desse. Eu tenho que andar mais, porque a circunferência é maior. O raio é maior. Então vamos lá. Claro que minha circunferência não é perfeita. Foi o melhor que eu pude, viu? Então tá aqui. Ixi, essa curva tá horrível. Mas deixa assim. Bom, vai chegar um momento que eu vou andar 20 metros. Então eu vou andar um raio. Mas o raio dessa outra circunferência. Tá certo? O que se percebe é que este arco, em relação ao centro, possui um ângulo central. Tá vendo? Uma abertura. Esse daqui também possui um ângulo central. Uma abertura. Você já está entendendo onde eu quero chegar, né? Proporcionalmente, a gente vê que essa fatia, né, é um pedaço dessa circunferência igual a essa fatia, que é um pedaço da circunferência, mesmo percentual de pedaço, mesmo proporcionalmente o mesmo tamanho de pedaço. Na verdade é o mesmo ângulo. Esse que é o grande lance. Ou seja, existe um ângulo, certo, que define como um arco, que está associado a um arco de tamanho do raio. E esse ângulo e essa abertura é exatamente igual a essa. Apesar de serem raios diferentes, circunferências diferentes, uma abertura que define para a sua circunferência um arco de tamanho de um raio, que está delimitado, né, ou que delimita um arco de tamanho de um raio, é um ângulo que é igual sempre. Entendeu? É isso que nós chamamos de um radiano. Então, um radiano, não importa se seja uma circunferência grande, média ou pequenininha, um radiano, ele define um arco, ele tem como seu arco
um radiano aberto lá no centro da circunferência. Define o seu arco exatamente do tamanho de um raio. Então, circunferências pequenas tem raios pequenos, e um radiano define arcos pequenos. Circunferências grandes tem raios grandes, e um radiano define arcos grandes, define um raio grande. Entendeu? Então é simples assim. A vantagem é imediata. Você tem uma medida de abertura se relacionando diretamente com a medida de comprimento. Entendeu? Então, se você andar aqui 2 radianos, você está andando 2 raios. E se o raio é 10 metros, você está andando 20 metros. Entendeu? Se esse cara aqui andar 3 radianos, ele está andando 3 raios. E como cada raio aí é de 20 metros, ele está andando 60 metros. Entendeu? Mas a pergunta é a seguinte: uma volta tem quantos radianos? Essa pergunta é a mesma pergunta que uma volta tem quantos raios? Entendeu? Porque o radiano e o raio se multiplicam da mesma quantidade, né? Então, quem descobre, ou quem diz isso pra gente, é esse cara aqui, ó. Você conhece esse? O que é isso aqui? Aqui está dizendo que uma circunferência toda tem uma certa quantidade de raios em comprimento. Circunferência aqui é o comprimento. Entendeu? O comprimento da circunferência da periferia é igual a essa quantidade vezes o raio, ou seja, uma quantidade de raios. Isso aqui é quanto? Bom, como π é 3,1415962, né? É um número sem limite, sem fim. É um número irracional. Isso aqui é aproximadamente 6,28. Isso quer dizer que se eu pegar essa abertura e sair plotando aqui uma após a outra, eu não vou conseguir cobrir perfeitamente a circunferência em um múltiplo de radiano. Porque a circunferência cabe 6 radianos e um pouquinho mais que um quarto desse radiano. 0,28. Uma aproximação mais facilitada, porém mais grosseira, que a gente vai fazer, mas que um estudo técnico não deve ser feita, essa aproximação, não, estudo sério para alguma coisa, para dar certinho. O número mais usado é 3,14 mesmo, mas se aproximar π para 3, você diz que a circunferência tem 6 raios, então a circunferência tem 6 aberturas de um radiano. Entendeu? Então é isso, eu quero que você pegue essa ideia e tente identificar as respostas que essa questão está sugerindo. Certo? Só isso. Então, uma volta tem 2π radiano equivale a 2π radiano, certo? Ou 2π de raio. Esse ou não significa que trata da mesma grandeza, mas na mesma quantidade dessas unidades, né? Dessas medidas. Certo? Então, jogue duro.